Oi, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma semana das nossas atividades de História e Geografia, em parceria com a professora Gisele. Então, as atividades está direcionada para os alunos dos quartos anos, tanto da manhã como da tarde. Corresponde à semana do dia 11 ao dia 15 de maio. Então, pessoal, vamos dar continuidade no momento da história. Trouxe a história do Horácio, do autor Maurício de Souza. Essa semana nós vamos estudar o conteúdo Os Primeiros Seres Humanos. O primeiro tópico, a origem dos seres humanos. Como os cientistas, eles explicaram, comprovaram a existência dos seres humanos na Terra, analisando os vestígios, que eles encontraram, em grande maioria na África, mas foi encontrado em todo o mundo, mas a maioria foi na África. Então eles encontraram esqueletos, pegadas, utensílios, desenhos nas rochas. Então tudo isso, comprovou que existiu, que houve, a presença do homem em algum momento, algum tempo da história. Então, o cientista também acredita, que os primeiros hominídeos, que são os ancestrais dos seres humanos, tenha surgido no continente africano, Por isso que o continente africano é considerado o berço da humanidade. Eles acreditam também, os cientistas, que houve uma evolução dos seres humanos, dos humanos, Então eles foram se transformando fisicamente ao longo de milhares e milhares de anos, até ficar parecido com o que somos hoje. Eles na análise deles, eles acreditavam também que os primeiros hominídeos eram nômades. O que isso quer dizer? Que eles não permaneciam por muito tempo no mesmo lugar. Então, enquanto este lugar, tivesse frutos, caça e propiciasse todo esse momento onde que dava para conviver, eles permaneciam lá. Quando tudo isso acabava, eles mudavam de lugar, para ir para outros lugares, que oferecesse caça e alimentos para eles. É lógico também, pessoal, que eles sabiam, por exemplo, na chuva, então eles não podiam ficar muito próximo do rio, porque o rio enchia, então eles tinham que mudar de lugar. Então, tudo havia alguns fatores, que influenciava nesse deslocamento. Só que aí, ao longo do tempo, eles começaram a querer, alguns grupos, habitar num lugar só. Então, esses grupos, quando eles se fixaram num determinado lugar, eles começaram a se desenvolver. Então, desenvolveram a agricultura, domesticação de animais, fabricamento de ferramentas, as construções mais sólidas, porque até então, quando eles eram nômades, eram tendas, porque tinha que ser coisas leves, para poder se locomover, Então, agora que eles não precisavam mais se locomover, então eles precisavam de residências, construções mais sólidas, principalmente para suportar, as mudanças climáticas, chuva, sol, frio, calor, Diferentes povos, diferentes culturas. Com isso, quando eles foram começando a habitar num lugar só, eles começaram a criar, ou a desenvolver sua própria cultura, sua própria identidade. Então, cada grupo, que foi
habitando determinados lugares, eles começaram o quê? Construir casas, né, a dividir tarefas, a questão da agricultura, o que eles plantavam. Então, às vezes um grupo plantava um certo alimento que o outro não plantava. Então, a comunicação, né, o jeito de se vestir, de cozinhar e outras coisas. Aqui no Brasil, antes da chegada dos portugueses, já tinha povos, né? Já tinha povos. Mas de onde será que eles vieram, né? Então, eles vieram lá da África. Então, ó, vou colocar aqui para vocês. Então, ó, tem um mapa aí. Então, como que eles chegaram até aqui o nosso continente? Então, eles saíram da África, né? Então, foram, né, passando. Então, alguns grupos permaneceram, outros continuaram. Os teóricos, né, os cientistas, né, acreditam que os nossos antepassados chegaram aqui, ó, no Brasil, na América do Sul, através do Estreito de Bering, né? No inverno, essa passagem ela fica totalmente congelada, coberta de gelo. Então, eles podiam caminhar sobre o gelo, né? Atravessar, fazer essa travessia, e assim que chegaram à América do Sul. E vocês sabiam que no município de São Bernardo do Campo, onde moramos, existem índios? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre eles. Então, vocês vão, né, quem tiver acesso, como que podemos pesquisar? Então, a gente vai lá na página do Google, aqui, ó, nesse espaço de pesquisa, nós vamos digitar SMA São Bernardo do Campo e dá Enter. E aí vai aparecer várias páginas. Nós vamos clicar nessa primeira página aqui, ó. SMA, Prefeitura de São Bernardo, que é a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do município de São Bernardo do Campo. Então, a gente clica aqui e vai aparecer o portal. O portal, vocês vão observar que é tudo relacionado ao meio ambiente, tá bom? Aqui, ó, no início, né, vocês vão ver que tem um monte aqui, ó, de tarjetinha aqui colorida, ó, tudo colorido. Cada um corresponde a um conteúdo. Então, o nosso conteúdo que nós vamos pesquisar e estudar hoje é o ecoturismo. Nossa, Pro, mas o que é esse ecoturismo? Esse ecoturismo é um turismo ecológico. Mas como que funciona esse turismo ecológico? Ele é controlado. Como assim controlado? Então, esse controle é na quantidade de pessoas que pode visitar determinados lugares. Então, a gente não pode chegar lá com um monte de pessoas sem agendamento, né? Então, a gente tem que agendar. Eles vão falar assim, olha, para este lugar só pode um grupo de 20 pessoas. Então, só pode 20, 21 não pode, é 20 pessoas. Porque tem toda uma questão aí ecológica da preservação do meio ambiente, né? Para não agredir o meio, né? Para proteger mesmo aquela área, tá bom? Quando lá nesse ícone, vocês viram aqui que tem bastante opções, né? Caminho do Sal, caminhos do Capivari, aldeias indígenas, caminho do mar, rota Marça Prado, pesqueiros e demais atrativos. Olha quanta coisa que no nosso município tem, que pode ser visitado desde que seja agendado antecipadamente. Qual desses que nós queremos? Aldeias indígenas. Então, nós colocamos nosso cursor em cima das aldeias indígenas, clicamos e vai abrir outra página do site, que é aqui, ó, aldeias indígenas. Aqui ele traz um texto, né, explicando, né, qual é o povo, né, que habita aqui em São Bernardo, que
que é os guaranis, tá bom? E aqui em São Bernardo existe 2 aldeias, então eles vão falar a localidade, quantas pessoas vivem, tá próximo de qual município, de qual região, né? Então vai trazer um pouquinho aqui da história deles. E aí também as possibilidades. Às vezes a gente não, né, a gente tem a curiosidade de ir numa aldeia, conhecer de perto. E temos essa possibilidade. Porém, tem que ser feito um agendamento. Então, esse passeio, né, essa visitação, né, quais são as opções que a gente tem? Fazer trilha próxima à aldeia. A gente pode assistir palestras da cultura guarani, participar de jogos e brincadeiras, visitar exposição e comprar os artesanatos que estão disponíveis para venda. Vivência na aldeia. O que é essa vivência na aldeia? Né? Conforme o combinado, né, no agendamento, tem a opção de vocês passarem alguns dias lá. Alguns dias que eu tô falando, 1, 2 dias. Aí vai depender do combinado do agendamento, né? Então dá para vocês vivenciar um pouquinho mais de perto, né, a cultura deles. Dá para assistir a apresentação das crianças, né? E eles fazem uma apresentação da comida tradicional deles. Apesar de nós sabermos, né, quais são as principais comidas, que é fruto e a pesca, né? O modo de preparar. Eles lá não tem fogão. Como que eles preparam? Então tem todo um processo de preparo, tá bom? Aí, nessa mesma página, tá aqui, ó, acesse o site e saiba mais. E aí vocês clicam aqui. E vai abrir outro site. Vai abrir esse site aqui. E aí vocês vão colocar início sobre. Então, eles vão explicar esse site. Esse site é terra indígena, chama Tenondé Porã. Pessoal, me desculpa, vai ter palavras que eu não vou saber pronunciar corretamente, tá? Então, aqui ele traz um pouquinho, né? Onde ficam essas terras indígenas, né? Então, essa terra Tenondé Porã está situada onde? Aqui no município de São Paulo, que abrange o quê? Uma parte de Mongaguá, São Bernardo do Campo e São Vicente. E por ser, né, uma área de proteção, elas se interligam, né? Então, interliga a área de proteção ambiental Capivari Monos, do município de São Paulo, e o Parque Estadual da Serra do Mar, que é essa serra que nós vemos quando a gente vai para a praia, para o litoral. Toda essa região chama Parque Estadual da Serra do Mar. Aí aqui ele está descrevendo quantos índios moram, né, nesse espaço que tem disponível, né, a lei que protege, né, a questão como é feito o agendamento, né, para onde é destinado a cobrança de ingressos, né, eu não sei se é cobrado, quanto é cobrado, né, mas precisa comprar, se cobra-se, né, uma taxa para sustentar também a aldeia ali, né? Que eles também têm umas necessidades que não é só a caça e a pesca, mas eles precisam, né, de dinheiro para adquirir outros tipos de objetos, de alimentos, da necessidade deles, né? Então, aí aqui tem o plano de visitação é uma ferramenta fundamental para a regulamentação de atividades turísticas. Então, tem um plano, né, que antes de visitar, tem que ler, né?
Mas onde que eu encontro esse plano? Então, a gente vai aqui no ícone turismo. Então, tem aqui, ó, experiências, plano de visitação e manual de conduta. Então, para nós visitantes, nós precisamos saber desse manual de conduta. Então, eu clico lá e já vai direcionar para lá, manual de conduta. Então, nós temos que ler, porque lá tem regras, por isso que é controlado, né? Porque existem várias regras que a gente precisa ler, conhecer e respeitar, tá? Porque é um respeito até para o povo indígena, tá bom? Então, a gente tem que respeitar as regras, tem que respeitar a história, né? Os indígenas, né? A população indígena. Nós temos que ver o que nós podemos levar nesta visita, não é qualquer coisa, né? Porque eles têm, né, as suas próprias tradições alimentares, então a gente tem que ver o que é permitido, né? E também é interessante perguntar se tem assim uma vestimenta mais adequada, né? Nós não vamos fazer uma visita, né, a uma aldeia, por exemplo, como se nós fôssemos a uma festa de gala, né? A roupa não é apropriada. Então, nós temos que ir o mais confortável possível, né? De preferencialmente de tênis, né? Que é o calçado mais adequado, porque nós vamos lá tem trilha, né? Então é mata, então é o calçado mais adequado, né? Então temos que estar atento a tudo. Respeita a natureza também, né? Então não jogar o lixo, né, no chão, descartar o lixo no lugar certo, né? Respeitar a flora e fauna da mata. O que é flora e a fauna? Os animais e as plantas. Então, não passar arrancando tudo, né? Ai, que florzinha bonita, pá, peguei. Não, não pode, pessoal. É deles, é da natureza, tá bom? Observar onde podemos andar, porque não é todos os lugares. Eles conhecem a mata. Você conhece a mata? Não, né? Então, e também tem lugares próprio dentro da aldeia que não é permitido a visitação. Isso é uma questão de cultura deles, é respeito a eles. Importante também perguntar se pode fazer registro, né? Escutar tudo que vai ser transmitido, escutar mais do que falar, né? Então, seguir as orientações de segurança, por isso que eu tô falando, né? É seguir todas as orientações do monitor, né? Ou do guia turístico, porque geralmente são pessoas que conhecem a mata, conhecem onde está sendo levado vocês, né? Conhece todos os caminhos, então tem que seguir eles, né? Seguir todas as orientações, tá bom? E aqui tem algumas palavrinhas, né? Que aí no caso, na visita, né? Eles vão saber pronunciar e ensinar vocês coisas básicas, né? Boa tarde, bom dia, você está bem? Já vou embora, fique bem, né? Então, lá eles dão umas dicas aí para como pronunciar, como falar. Então, aí faz parte da visitação, né? Então, vamos para a parte aí que nos interessa, aldeias. Então, vamos clicar lá nas aldeias. Vai aparecer foto das aldeias, tá bom? E quando a gente passa o cursor aqui, ó, vocês viram que ele fica em destaque, tá bom? É onde que a gente vai clicar para ter acesso. Então, em São Bernardo tem a Guirapaju. Desculpa, pessoal, é difícil. Então, nós vamos clicar lá. Aldeia Tequeoa Guirapaju. Tequeoa significa aldeia, tá? Nessa aldeia existe cerca de 80 pessoas e ela está localizada próximo
a um dos braços da represa Bíliges. O que é braço? É uma extensão de terra, tá bom? Dentro da Mata Atlântica. E aí, dentro aí dessa aldeia, o que tem dentro, né? Ou ao redor, né? Tem pequenos cursos de água, trilhas que ligam as casas da aldeia. Então, ó, pessoal, tem algumas coisas aqui. Estacionamento. Não tem estacionamento. Então, como que eles fazem? Então, eles combinam, né, um ponto para os carros, ônibus, perua, o meio de transporte para levar vocês até lá, deixa nesse ponto, e desse ponto até a aldeia, às vezes é a pé, às vezes tem outro tipo de transporte, por isso que é importante se atentar à vestimenta e ao calçado nesse tipo de visitação, tá? Então, para ter acesso à aldeia, pode ser através da estrada da barragem em Parreireiros ou através da aldeia Crucutu, que é uma aldeia vizinha, que não fica em São Bernardo, fica em São Paulo, né? E que fica ali nas margens da Bíliges também, só que no lado de São Paulo, do município de São Paulo. E aí tem que ir, ó, no entanto que para chegar por estrada de terra, ó, pega a estrada da terra ao bairro da Barragem em Parreireiros, que é em São Paulo. Então, quem quiser ir, né? Então tem que ir por São Paulo, por essa estrada, até essa aldeia, e da aldeia para chegar nessa é feito o transporte de barco. Então atravessa a represa Bíliges, tá bom? O que elas oferecem de infraestrutura, né? Para os visitantes, banheiro seco e espaço para camping. Então, esse espaço para camping também tem que estar vendo aí no agendamento, né? Se é permitido, como que é, como funciona, quais são as regras, né? Para acampar, tá bom? Então, a próxima aldeia que tem é o Tecaoa, Kuarai, Rechacã. Eu acho que é isso, pessoal. Não sei não. Né? Que significa brilho do sol. Esta aldeia, ela é menor, ela tem 20 pessoas, tá bom? Ela ainda está em processo de estruturação para receber visita, mas tem a possibilidade sim, tá? Agendando bonitinho, talvez o grupo seja um pouco menor, né? Aí tem que pegar a informação. Como que podemos chegar a ela? Também pode ser via barco, saindo da aldeia Crucutu, ou pelo bairro Santa Cruz, que é aqui em São Bernardo. Então tem esses dois modos de chegar até ela, né? Estacionamento. Então, é a mesma coisa da outra. Então, não tem, para chegar na aldeia, tem que deixar no ponto e percorrer até a aldeia a pé, numa trilha, né? Certo, pessoal? E aí no turismo tem aqui, ó, solicite sua visita. Então, se você tem interesse, então você tem que fazer um cadastro, né? Então, ó, você vai preencher, né? A pessoa que quer fazer a visitação vai preencher e eles vão dar um retorno para vocês, certo? Certo, galera? Então, é isso, tá? E nós vamos voltar ao nosso primeiro site lá, que nós vamos dar continuidade. Então, voltando lá naquela página, né, do portal das SMA, da Secretaria do Meio Ambiente, na página Aldeias Indígenas, né?
Então, depois daquele link para o site, né, tem o parágrafo de baixo, que está escrito assim, ó: fique por dentro do Mapa Guarani, uma plataforma interativa e colaborativa que tem por objetivo sistematizar e disponibilizar informações sobre a situação territorial dos povos Guarani por um sistema de dados de imagem aéreas ou via satélite. E aí tem um link aqui, ó. Então nós vamos clicar nesse link e ele vai abrir para nós uma imagem via satélite. Então, pessoal, ó, o que nós estamos vendo aqui, ó, é uma visualização do Brasil, ó, da América do Sul, aqui onde nós moramos. Então, ó, vocês viram que, ó, dá para observar aqui, ó, que onde está o cursor aqui com a mãozinha, ó, onde eu tô fazendo aqui, ó, é todo o Brasil. Olha só o tamanho das nossas vizinhas, né, ó, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Colômbia, Peru, Chile e Argentina. Então, e o Uruguai aqui, ó. E o Paraguai aqui também e a Bolívia. Então, vocês viram que em termos territorial, o Brasil é, entre os nossos vizinhos da América do Sul, ele é o maior, né? E todos esses pontinhos amarelos aqui, ó, são as tribos. O legal, né, desse mapa é que você pode dar zoom. Então, eu vou dar zoom aqui, vou se aproximar. E aí, cada vez mais, ó, vai aparecendo aí o nome dos estados brasileiros, certo? Então, ó, vocês podem observar aqui, né, que tem bastante tribos aqui, ó, no território aqui, ó, litorâneo, né, ó, Espírito Santo, descendo aqui, ó, São Paulo, estado de São Paulo, e ó, eu vou aproximar, vou dar mais um, tá, para ficar mais nítido aí a nossa imagem. Peraí, pessoal, acho que eu dei muito, então vou aproximando mais, e aí cada vez mais vai ficar mais definido aí, né, as nossas imagens aqui. Então, ó, o ponto que eu quero já está quase aparecendo. Então, olha só, tô quase lá. Então, qual é o ponto, né? Ó, São Paulo, ó, nós aqui São Bernardo. Então, aqui, ó, tá Santos, Guarujá, Praia Grande e Mangaguá. Então, se lembra, pessoal? Então, ó, os nossos povos indígenas, aqui, ó, parrelheiros. Se lembra lá da aldeia Crucutu? Então, fica aqui, ó. Então, São Bernardo tá aqui. Provavelmente as nossas aldeias estão próximas aqui, ó, porque, ó, é que não dá para ver. Essa partinha mais clara aqui, ó, isso quer dizer sinal de água, que é a represa, tá? Então, o que ocorre, né, pessoal? Essas aldeias, na verdade, elas acabam se interligando, né, com o litoral. Por quê? É uma faixa de mata atlântica, habitat natural dos índios, e eles conhecem. Então, eles transitam, né, entre o município aqui de São Bernardo do Campo, Praia Grande, Santos, Guarujá, tranquilamente, porque eles conhecem os caminhos, né? Então, essa parte, ó, em verde escuro que nós vemos aí, que vocês veem, é Mata Atlântica. Então, eles, né, é o Parque Estadual, né? Então, eles transitam aqui com muita facilidade, porque é o habitat normal deles, né? Então, espero que vocês tenham gostado desta parte, dessa exploração. Vocês podem fazer essa exploração em casa, né, com mais tranquilidade, voltar aí às partes que mais interessaram vocês, né? Dar mais zoom ao mapa para ter uma visualização melhor. Então, se vocês seguirem todo esse espaço, vocês vão conseguir acessar aí tranquilamente, tá, pessoal? Então, vamos voltar aqui à nossa aula.
Então, ó, o que eu falei? É o que eu falei para vocês, né? Então, em São Bernardo, existe 2 aldeias, né? Então, elas estão localizadas na região do Pós-Balsa, né? Do bairro Curucutu, né? É, a Crucutu, que ela é uma aldeia mais antiga, ela tem mais estrutura, né? Então ela fica no município de São Paulo, bairro Parrilheiros. Eu mostrei lá no mapa, se lembra? Olha, pessoal, olha aqui a estrada, o Parrilheiros, né? Muito próximo no mapa, né, gente? Que tá ali tudo escurinho, a gente consegue visualizar melhor, né? Então, ao todo, a terra indígena conta com 7 aldeias. Tecaoa, onde vive cerca de 1.500 pessoas. Ainda, né, pessoal, muito pouco pela população indígena que o Brasil já teve, né? Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho aqui das aldeias indígenas no Litoral Sul. A minha fonte foi o Diário do Litoral Sul, cotidiano, a vida dos índios da Baixada Santista. Então eu fiz um recorte desta reportagem. Baixada Santista. O litoral concentra o maior número de aldeias do estado. Na Baixada Santista, 3.318 se declaram indígenas, mas nem todos residem em terras indígenas ou aldeias. Ao todo são 17 aldeias na região e 5 terras indígenas localizadas nos municípios de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente e Bertioga. A população nessas terras é do povo Guarani e Tupi-Guarani. A principal forma de subsistência é a agricultura e o artesanato. A aldeia mais recente da Baixada Santista é a Tecoa Mirim, em Praia Grande. A maior população indígena está na Ribeirão Silveira, localizada entre os municípios em Bertioga, que abriga aproximadamente 600 índios. É uma aldeia, né, com pouco índio, né, do que já o Brasil já teve, né? Então eu quero comentar agora um pouquinho, né, a forma de subsistência, né, como que eles, né, se sustentam, né? Então eles têm a agricultura e o artesanato, né? Quem já foi, né, para Praia Grande, para São Vicente, Mongaguá, tem as feirinhas de artesanato e sempre tem, né, a presença lá dos índios. Então eles levam o artesanato deles para venderem, né, para capturar recursos, para eles comprarem, né, o que eles estão necessitando, né, o que a aldeia está necessitando, né. Então é um modo, né, de sobreviver. Então, pessoal, aqui tem algumas fotos, né, que eu consegui recortar lá da página do diário. Bem legal, né? Principalmente aqui, ó, a senhora, né, a índia, né, tecendo, né, fazendo seu artesanato, né, provavelmente será uma cesta, né, bem legal essas cestas, elas são bem produzidas, bem trançadas. Espero que vocês tenham aí apreciado, né, o conteúdo dessa aula, que reveja, né, quantas vezes for necessário, que explorem, né, o site que eu mostrei para vocês nesse vídeo, retome ele, se possível, né? Retome, revisite, né, os pontos que você achou interessante, ou até visita lá, né, o portal lá da Secretaria do Meio Ambiente, explore lá, né, tem bastante conteúdo legal, né, sobre os ecossistemas, o ecoturismo, né, pontos turísticos que dá para nós visitarmos dentro da nossa cidade. Então nós temos que valorizar o que nós temos, né, tem tanta coisa
bem legal dentro em São Bernardo do Campo, e é muito interessante, né? A gente tá privilegiando, a gente é privilegiados, né? Por ter tantos pontos que podemos visitar. Então agora, pessoal, pega o caderno de História e Geografia, né? Lembrando, antes de começar a atividade, né? Pegar e colocar a data, então coloca lá, semana do dia 11 a 15 de maio de 2020. Lembrando, posso escrever a caneta? Pode. Copiar as perguntas à caneta e responder a lápis, ou tudo a lápis, tá bom? Fica a critério de vocês. Então, são 3 perguntas relacionadas aí à primeira parte do vídeo, né? A origem dos seres humanos, né? Então, a primeira é: como os cientistas comprovaram a existência dos seres humanos há milhões de anos atrás? 2. Qual continente foi considerado berço da humanidade? 3. Por que os povos nômades não ficavam muito tempo no mesmo lugar? Justifique. Então, vocês vão falar o porquê, tá bom? O que está entre parênteses são sugestão de linha para respostas. Caso vocês necessitem de mais, fique à vontade, tudo bem? E agora, essa segunda parte, né, da nossa atividade é referente aí à outra parte do conteúdo, diferentes povos, diferentes culturas. Primeiro, quais as 2 aldeias guaranis existentes em São Bernardo do Campo, onde estão localizadas? Então, se vocês não lembrarem, né, porque o nome é um pouquinho meio complicado, então retoma lá, tem uma parte aí do vídeo, né, que tem a parte escrita aí, que lá está escrito o nome das aldeias e onde estão localizadas. 2. De acordo com o texto Baixada Santista, qual é a aldeia mais recente? Então, é esse último texto que eu li, tá bom? Então, vocês releem lá e lá cita, né? Qual que é a mais recente? 3. Quais são as principais formas de sobrevivência das tribos indígenas do litoral? Se lembra? Qual as formas como elas sobrevivem? Né? Então, responda com carinho, né? Qualquer dúvida, retoma o vídeo. Ainda ficou com dúvida? Pessoal, nós temos o Zap, né? Então, quem tiver com dúvida, manda via Zap, tá? Eu estarei lá disponível a tirar as suas dúvidas, ok, pessoal? Então, faça com atenção, leia, retome o vídeo quando for necessário, tudo bem? Então, pessoal, boa atividade e até a próxima semana.